mas foi friamente calculado, eu sabia que ele não ia se machucar, mas foi legal, foi divertido. Parabéns, o Léo ganhou. Aê, merece. Parabéns. Mas é justo ao título do programa. Aê, garoto. Deixa eu falar aqui com ela que passeou durante a prova inteira. Eu acho que eu contei na minha cabeça, foram 10 vezes que eu passei por ela. Me fala aí, Lu, gostou? Como é que foi a experiência de ter andado de kart pra você? Ai, foi legal a experiência. O que foi ruim foi o Léo ficar me empurrando com o carro atrás do meu, me empurrando, e eu igual uma besta tentando segurar o carro, e depois ele pegou e jogou o carro dele de lado. Quase ele me derruba. Eu quase rodo, eu saí por cima dos pneus ali tudinho. Isso é muito mal, cara. Mas é claro, eu falei o seguinte, eu não vou passear de kart, entendeu? E eu não vou deixar ela passear também não, vou tirar ela da prova. Vou tirar ela da estrada, pô, passei 10 vezes por ela, tava lá, tranquilo. Eu falei, não, deixa eu empurrar essa menina aqui pra ver se ela pega o jeito, né? Não... Gente, vocês ficaram aí com a nosso quadro Brasil na Pauta Visita, nosso programa Brasil na Pauta Esportes. Semana que vem estaremos com outro quadro e é com vocês aí do estúdio. É isso aí, pra você que pôde acompanhar a nossa matéria externa do nosso quadro Brasil na Pauta Visita. Foi uma sensação, foi muito legal. Inclusive, gostaria de mandar um grande abraço pro Cleiton, pra Lulu, pro Eric, aí, nosso produtor do nosso programa. Foi muito legal. E semana que vem, fique ligadinho, porque estaremos armando outra coisa aí para rirmos mais um pouquinho, para gerar entretenimento entre os nossos apresentadores. Você que é piloto profissional de kart, né? Enquanto estava rolando a matéria, você me falou, pô, Léo, esse kart é um kart amador, que tem 5 HP e o kart profissional tem 45 HP. Então, assim, porque quem já teve a oportunidade de andar de kart numa pista normal de kart, né, no kart amador, chamado kart amador, sabe que, assim, dá para pegar uma velocidade legal. Isso porque tem 5 HP. Agora você multiplica isso por 9. O que é um kart andando a 180 km por hora, né, Chicão? É isso mesmo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o kart é uma categoria de base. Você entrando e brincando no indoor, você vai aprender bastante, né? Você vai ter noção de fazer curva, tomada, freada, mas é aquela velocidade ali. Geralmente o 5.5 HP, que é o que tem no carreira, ele dá uma faixa mais ou menos ali, a sensação de 40, 45, 50 km por hora, né? Já o kart profissional, não. Você tem retas onde você alcança 180 km tranquilamente. Que coisa boa, hein? E aí é muito rápido. Emoção total. A sensação é muito próxima de que você está dentro de um Fórmula, né? A diferença do Fórmula é que você tem toda o cockpit, a célula de sobrevivência para você, né? Mas o próprio Ayrton Senna falava que era mais próximo, né? De ficar dentro de um kart, a sensação de segundos, porque demorou muito a pensar, perdeu o ponto de freada, perdeu o ponto de ultrapassagem. Verdade. E você, em questão da segurança, assim, né, o Chicão, porque você vê que o kart, ele é aberto, totalmente aberto. Né? Totalmente. Então, dependendo, se o kart subir um pouquinho e pegar aqui no banco, já era, já lascou tudo. Você já, em relação à segurança, como é que é a segurança do seu kart? É muito diferente do amador ou não? É a mesma coisa? Tem alguma engrenagem, digamos assim, alguma segurança por fora, por dentro do kart? Ou é a mesma coisa do kart amador por fora? Só muda a quantidade de HP, a quantidade da potência? A verdade é o seguinte, quando você está correndo de kart profissional, aí você está no meio de um grupo profissional, aí são pilotos. Aí todo mundo já tem um respeito e uma certa segurança. O kart, na verdade, a segurança, proteção lateral, igual tem no indoor, não existe no profissional. No profissional não existe o contato. Igual vocês têm aquela batidinha que você deu lá na menina, que ela estava reclamando, no kart profissional isso não existe. Existe mais uma entradinha, encostar um pouquinho, tentar forçar uma ultrapassagem. Mas os pilotos têm a consciência de que o toque, né, proposital vai consequentemente jogar o kart e o piloto para fora, né? Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum acidente não, mas corre risco sim. Todo mas esporte, já acompanhou algum acidente ou não? Já acompanhei. Semana retrasada, exatamente. Teve o campeonato aqui em Brasília, a 5ª etapa do Super Centro-Oeste. Um colega nosso capotou, né, numa ultrapassagem, ele pegou uma ponta de um pneu, capotou, machucou um pouco o braço. O outro teve uma ultrapassagem mais forçada, o kart subiu em cima dele, o pneu ficou rodando em cima do peito dele, aí esfoliou o peito dele todinho. Então, quer dizer, o risco tem, automobilismo, não tem como fugir. Então você tem que respeitar. São ossos do ofício, né? Como diz o velho provérbio. E aí você tem que respeitar o seu adversário. Saber o ponto de ultrapassagem, saber o momento que você pode colocar ali e que não vai afetar nem a tua corrida e nem a corrida do colega. Respeito, né, na verdade, porque é profissional, mas na verdade a grande maioria que está ali, na segunda-feira, vai trabalhar, tem sua vida, sua família, exatamente. Então não é bem aquele grupo. É mais por hobby, né? Então 90% do pessoal que anda de kart é por hobby mesmo, né? Quando é numa certa idade, quando você já está passando aí dos seus 27 anos, 26 anos de idade, aí é mais para hobby mesmo. Ou então você está dentro de uma categoria profissional.
A gente tem pilotos aí como o Nicastro, lá de São Paulo, Rodrigo Piquet, são pilotos com uma certa idade, mas que correm já num nível profissional, mas que também não prospectam grandes avanços. Até esperam ir para uma fórmula, alguma coisa desse tipo. Mas a meninada de 10 a 12, 14 anos, essa não. Essa daí ela já é trabalhada para ser profissional mesmo. Aí ela já é uma garotada trabalhada para poder tentar chegar na fórmula. E me explica um pouquinho esse lance que você me falou do profissional, eu até fiquei curioso, porque você vê que na história dos pilotos, né, a maioria dos pilotos, a grande maioria, 99,9% começam no kart. Né, começam no kart, como você falou, dos 10 aos 12 anos, vão crescendo de categoria. Existe uma grande quantidade de pessoas, porque eu sou leigo no assunto, nesse assunto de estatística, de kart, de automobilismo, existe uma grande quantidade de pessoas que permanecem no kart, como você, por paixão mesmo, tem sua vida secular, tem seu hobby, que ficam por kart porque gostam do kart mesmo, não querem prospectar, como você falou, novas categorias, novas bases, novas fórmulas, digamos assim. Na verdade, o que acontece? Quando você está com 5, 6 anos de idade, você já pode entrar dentro do kart. Você entra numa categoria chamada categoria mirim. Depois você vai para a categoria cadete, compreende lá dos seus 8, 10, 11 anos de idade, vai para uma júnior menor, né? Aí depois entra numa categoria que é novatos, aonde você está sendo preparado mesmo, você está com 16, 17 anos de idade ali, e você está se preparando mesmo para ser piloto mesmo, né? A gente tem até em Brasília o Felipe Guimarães, que corre hoje de Fórmula 3. E aí depois dessa idade, você vira sênior A ou sênior B. Hoje eu sou sênior B, que é a categoria de entrada dessa categoria sênior, que são os pilotos com mais de 25 anos de idade. Aí essa turma com mais de 25 anos de idade, geralmente já está, como a gente diz no kart, final de carreira. Então a gente está por diversão, por hobby, porque gosta, tem paixão pelo automobilismo mesmo. Até porque é um esporte caro e complicado de se manter. Agora a turma que está ali nos novatos, são os 17, 18 anos, 20 anos, eles sim, eles estão prospectando ir para uma fórmula. Igual hoje a gente tem na Fórmula 3 muitos pilotos. Então assim, se for dividir, a gente tem muito piloto que se diverte, né? 30, 40, 50 anos, porque isso não tem idade, né? E tem uma grande turma ali na categoria dos 15 até os 20 que estão trabalhando para poder entrar dentro da Fórmula 3. Esse ano, inclusive, foi até uma surpresa no mundo do automobilismo, porque teve uma grande leva de kartistas que estão participando da Fórmula 3, que é a categoria hoje que, assim, digamos, seria a porta de entrada para a gente poder ir para a Fórmula. Exatamente, né? A primeira categoria de base, digamos assim, pós-kart. Pós-kart. Né? Gente, eu queria mostrar aqui o capacete, tipo, nossa câmera dá um close aqui no capacete do Chicão, né? Capacete bonito, Chicão. Uma coisa engraçada que eu vou até te perguntar, por isso que eu até peguei o capacete aqui, é que a grande maioria dos pilotos, pelo menos o que eu vejo, tem o patrocinador, né? A logo do patrocinador, o nome do patrocinador no capacete. E eu não tô vendo aqui a logo do seu patrocinador, né? Aqui no capacete. Aí, deixa eu mostrar aqui pro nosso câmera. E me fala um pouquinho. Tem, assim, na questão do patrocinador, tem obrigação de mostrar a logo, o slogan, sei lá, ou só na camiseta? Tem no capacete ou só na camiseta? Aí depende da forma como você estabelece o contrato com o teu patrocinador, né? Eu tenho um patrocínio da Red Hot, né, que hoje é um energético, né, que está entrando no mercado. Graças a Deus ele tem me apoiado bastante. Tem um patrocínio de chassi, que é da Mega, né, que é lá de São Paulo. E tem outros patrocínios menores, né, que me ajudam também. Na verdade, o capacete deveria ter o patrocínio. Na verdade, hoje não está com patrocínio porque eu coloquei uma viseira diferente. Eu trouxe a viseira espelhada porque depois da última corrida a viseira ficou um pouco suja. Porque, na verdade, quando você está correndo, voa muita pedra. Acabou sujando, exatamente. Mas tem que sim. O certo é você colocar o máximo de divulgação. O problema é que hoje, patrocínio no kartismo é uma coisa complicada. E quem está assistindo... E é isso que eu queria te perguntar, Chicão, porque eu acompanho aqui, eu entrevisto bastante gente de todos os esportes possíveis e imagináveis. E uma coisa que é em quase unanimidade é a questão do patrocínio, né? Eu pergunto para o atleta, como é que tá a questão do patrocínio? Não, é difícil demais conseguir, aqui em Brasília o pessoal não apoia. Então aqui no Brasil o pessoal, nesse esporte X, o pessoal não gosta muito de investir e tal, é muito difícil, tem que ficar correndo atrás do governo, correndo atrás da iniciativa privada para ver, né, se eles conseguem, se eles têm aptidão para nos patrocinar. E como é que é essa questão do patrocínio no kartismo, que você falou que é de maneira complicada, coloca isso para mim. Como é que foi conseguir esse patrocínio da Red Hot e os outros patrocínios que você tem hoje? Na verdade eu trabalhei bastante, né? Procurei mostrar bastante resultado para depois tentar conseguir, porque esse é o primeiro passo, você tem que mostrar resultado para depois você correr atrás de patrocínio. Mas é difícil você encontrar uma empresa que apoie o esporte, por dois motivos básicos. Primeiro, porque o governo
fala que dá um incentivo de desporto, mas não tem. Na verdade, existe uma lei que não está ainda oficialmente